Olá pessoal, nesta questão eu estarei encontrando o valor de x. Então podemos falar que temos aqui um quadrilátero ou dois triângulos e para facilitar na resolução eu estarei chamando o lado deste triângulo na parte de baixo de y. E assim eu posso utilizar o teorema de Pitágoras, pois temos um triângulo retângulo. Este lado que eu chamei de y é a nossa hipotenusa e esses outros dois lados, um medindo 4 e o outro medindo 8, são nossos catetos. E assim, y elevado ao quadrado, ou a hipotenusa elevada ao quadrado, é igual a 4 ao quadrado, que é um cateto, mais 8 ao quadrado, que é o outro cateto. Então, y ao quadrado é igual a 4 ao quadrado, que dá 16, mais 8 ao quadrado, que dá 64. Já isolando o y é igual a raiz quadrada, pois era uma potência, transformei em raiz quando eu passei para o outro lado da igualdade, de 16 com mais 64, que dá 80. Como a raiz de 80 não é exata, eu poderia pegar esse 80 e decompor ele em fatores primos. Ou, para facilitar, eu posso fazer o seguinte. Eu sei que o 80 pode ser reescrito como raiz quadrada de 5 vezes o 16. E a raiz quadrada de 16 nós sabemos que é 4. Então o nosso y é igual a raiz quadrada de 16, que é 4. E o 5, como não tem raiz exata, ele permanece dentro da raiz. E assim podemos falar que o y, que representa a nossa hipotenusa, desse triângulo que eu estou chamando de triângulo 1, mede 4 raiz quadrada de 5. Agora em relação a esse triângulo que eu estou chamando de triângulo 2. Em relação ao triângulo 2, temos o x que representa a hipotenusa, e eu pretendo encontrar o valor de x. Então x ao quadrado, que é igual, temos o cateto, que mede 6, então 6 elevado ao quadrado, mais, e temos esse outro cateto que eu acabei de encontrar, que mede 4 raiz quadrada de 5. E esse valor também devo elevar ao quadrado. Ou seja, a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Este é o teorema de Pitágoras. Encontrando o valor de x, ficamos com x ao quadrado, que é igual a 6 ao quadrado, dá 36, mais 4 ao quadrado dá 16, vezes raiz quadrada de 5 ao quadrado. Eu posso falar que eu tenho a raiz de 5, vezes a raiz de 5. Tem outras formas de resolver, mas assim fica bem simples também. E raiz de 5 vezes raiz de 5 dá raiz de 25. E a raiz de 25 é 5. Ou simplesmente eu cancelo o expoente, que é 2, pelo índice, que quando não aparece nada também é 2. E assim o 5 sai de dentro da raiz. Então aqui 5. E assim ficamos com x, que é igual a raiz quadrada, pois era uma potência, do outro lado a igualdade se tornou raiz, de 36 mais 5 vezes 16 dá 80. Então o x é igual a raiz quadrada de 36 mais 80, que dá 116. Raiz quadrada de 116 também não é exata. Então, decompondo 116, dividido por 2 dá 58. Dividido por 2 dá 29, e o 29 é um número primo. Então, eu posso reescrever esse 116 como raiz quadrada, e 2 vezes 2, que é 4, ou 2 ao quadrado, vezes o 29. Então, o x é igual a raiz quadrada de 4 é 2, e a raiz quadrada de 29, como não é exata, eu deixo o valor dentro da raiz. Este é o valor de x que queríamos encontrar. Espero que tenham entendido a explicação. Um ótimo estudo e até a próxima aula.